tema que me foi pedido para desenvolver aqui entre vocês. Ele diz respeito à dimensão sociotransformadora da experiência cristã. Essa dimensão sociotransformadora, ela é tão antiga quanto a igreja cristã. De fato, a origem da igreja, ela pode ser definida da seguinte maneira: a chamada feita por Jesus Cristo a um grupo de homens e mulheres para que eles fossem capazes de encarnar a sua mensagem de salvação nas múltiplas situações de espaço, de tempo, de cultura que foram se apresentando à comunidade primitiva. Naquilo que nós chamamos Novo Testamento, nós vemos, essa tarefa de encarnação sendo realizada em duas grandes culturas. A primeira delas, a matriz, a cultura judaica, e a segunda delas, a cultura greco-romana. Mas a fé cristã não parou aí. Então, ela foi caminhando ao longo dos seus séculos de existência, levando em consideração, essa tarefa de transformar a sociedade com os valores da fé, os valores cristãos. Contudo, uma etapa muito importante vive a Igreja Católica, porque me foi pedido justamente para falar para vocês sobre a caminhada da Igreja Católica Romana. E essa etapa muito importante, ela tem uma data: os anos conclusivos do século XIX. Ali nós conseguimos começar a falar, gostaria que vocês memorizassem essa expressão, eventualmente quem não está habituado, não está acostumado a ela, nós podemos falar do início da doutrina social da Igreja Católica Romana. Doutrina social da Igreja. A partir desse final do século XIX, diversos bispos da Igreja Romana, bispos de outras igrejas locais, teólogos e, mais recentemente, leigos e leigas, ligados aos movimentos sociais católicos, deram início a uma série de iniciativas práticas que culminaram na elaboração de uma reflexão teológica sistemática sobre o papel sociotransformador da fé cristã. Então, a doutrina social da Igreja, como nós chamamos, é justamente esse trabalho que a teologia começa a fazer no âmbito católico romano, de se interessar sobre essa dimensão sociotransformadora da fé. Na presente exposição, que já começamos, intitulada A Doutrina Social da Igreja Católica Romana, em busca de uma vivência sociotransformadora, propomos refletir sobre como apresentar, tornar crível e aceitável o ensinamento social cristão numa sociedade que hoje se apresenta como culturalmente plural e ideologicamente fragmentada, sempre mais secularizada e urbanizada, e por muitos aspectos distanciada dos valores cristãos. O objetivo não é falar sobre a Igreja Católica, quero deixar isso muito claro, mas o objetivo é ajudar principalmente docentes, discentes, membros da sociedade civil que estão aqui nesta nossa noite de estudos. Ajudar essa faculdade a refletir cientificamente
sobre o que seja cosmovisão cristã. É o título, né, que vocês deram para o congresso. Achamos importante observar que a teologia reconhecida e feita no Brasil se encontra dentro de uma grande área, que é justamente a área das ciências humanas. Em outros lugares, em outros países, a teologia ela está dentro, né, de áreas de saber como filosofia, divindades. No caso do Brasil, não. A gente tem uma particularidade, a gente tem uma peculiaridade, que é aquela justamente de encontrarmos a teologia e também as ciências da religião dentro dessa grande área, que é a área de ciência, das ciências humanas. E por essa razão mesmo, a teologia é chamada a desempenhar uma função pública de leitura crítica e construção de um tecido social, mas conforme com a compreensão da pessoa humana. Aqui tem uma chave de leitura importante. Teologia, no cenário brasileiro, ela se debruça sobre a pessoa humana e, portanto, ela é convidada a estar muito atenta à compreensão que as outras ciências que compõem as humanidades vêm elaborando no cenário nacional e também no cenário internacional. Foi-nos pedida a apresentação da caminhada da teologia produzida por católicos nesse campo. Se me fosse pedido para fazer outra coisa, eu não aceitaria, né? Porque eu preciso ser muito honesto com o meu endereço eclesial. Não no sentido de fechamento, de defesa a ele, mas é ele que eu conheço, né? Então a gente tem que falar daquilo que a gente conhece, daquilo que a gente ama, sem que aquilo que a gente conhece e aquilo que a gente ama se torne uma barreira para a gente entender, admirar, respeitar aquilo que outras pessoas conhecem e amam, né? Então, eu gostaria de deixar isso muito claro, né? Sou católico, né? Mas não vim aqui defender a Igreja Católica, mas vim sim partilhar uma experiência teológica nesse campo. Foi isso que me foi pedido. Existem muitos modos para fazer a apresentação dessa caminhada da teologia católica romana. Eu escolhi fixar o olhar meu e de vocês sobre um importante lugar teológico. A teologia, ela trabalha, né, como todas as ciências, dentro de um lugar. Isso nós chamamos de lugar teológico. O lugar teológico é a experiência de fé. E a experiência de fé, ela se manifesta em muitos espaços. Ela se manifesta, eu sei, por exemplo, que esse espaço, ele se torna, né, um espaço de culto, né, para muitos de vocês. Então, o culto é um lugar teológico. A caridade, a mão estendida àquele que mais tem necessidade, é um lugar teológico. A reflexão é um lugar teológico. A Escritura é um lugar teológico. E para nós, católicos, sem negarmos a importância e, ao mesmo tempo, o valor, porque há uma hierarquia de valor e de importância desses lugares teológicos, para o católico é muito importante esse lugar teológico, que nós designamos de magistério da Igreja Católica Romana. O magistério, para nós católicos, tem por missão conservar em sua integridade a nossa tradição religiosa. É aquilo que nós, desde a Idade Média, chamamos de o depósito da fé, depositum fidei. Tanto
em suas formulações textuais. Por exemplo, faz parte do magistério, né, conservar, guardar, né, a reta compreensão, né, dos textos sagrados do Antigo e do Novo Testamento. São nossos textos escritos, da nossa tradição religiosa católica, mas, na verdade, de toda a tradição religiosa cristã, graças a Deus. Também, o magistério, ele tem a função de conservar para nós católicos, né, as formulações orais. Quer dizer, a fé ela não é somente grafada. É óbvio que a grafia ela passa, no processo de consolidação da nossa fé, ela passa por um estágio muito importante e se torna norma de todas as outras normas. Mas existem também tantas experiências de oralidade aonde a fé cristã ela vai se expressando e o magistério busca, então, conservar essas formulações orais, dando assim à teologia indicações para que ela desenvolva sempre mais novos aprofundamentos da fé. Então, o magistério conserva, né, apresenta esse depósito da fé. Estou vendo aqui uma caixa, ela pode até nos ajudar. E a teologia, para nós católicos, ela funciona justamente como aquele trabalho da gente abrir essa caixa e perceber aquilo que o momento atual ele precisa. Então, isso nós chamamos de inteligência da fé, o intellectus fidei. Dentro dessa caixa existem muitos tesouros. Uma das tarefas da teologia é, portanto, abrir essa caixa e tentar ler, né, a partir das tantas riquezas que ali se encontram, tentar ler aquelas que são mais adequadas ao tempo em que a gente, ao lugar em que a gente está fazendo teologia. Dividiremos, portanto, a nossa apresentação em 3 momentos. O primeiro, a gênese e o desenvolvimento da doutrina social da Igreja, numa caminhada que inicia no final do século XIX, com Leão XIII, bispo de Roma, e vai até Bento XVI, esse talvez mais conhecido, né? Estou vendo o rostinho de vocês, acho que vocês não conheceram o Leão XIII, mas o Bento XVI talvez sim. Segundo momento, gostaria de, nesse segundo momento, me dedicar àquilo que está acontecendo agora, aqui, que é o magistério do Papa Francisco. E terceiro momento, refletir, e aí é onde eu quero fazer a partilha, né? Onde eu gostaria de, talvez, apresentar para vocês algumas contribuições para além da experiência católica, refletir sobre o papel da comunidade de fé, porque é ela que é o sujeito vivo e transformador da realidade social. Esse terceiro momento, portanto, eu considero o mais importante da nossa contribuição. De fato, não gostaria que a nossa apresentação fosse entendida como um relato da história eclesiástica católico-romana. Não vim aqui contar história da minha instituição, mas eu gostaria que essa minha contribuição fosse entendida por vocês como uma tentativa de construção teológica, aonde o espaço público seja capaz de redirecionar a atenção da comunidade de fé e o seu pensar teológico. Então, como disse no início, a minha vontade, a minha intenção é ajudar esta faculdade a produzir, né, a teologia atenta à realidade pública, ao espaço público no qual nós nos encontramos.
Primeira parte. Para falarmos de Gênesis da doutrina social da Igreja, devemos recordar Leão XIII, que em 15 de maio de 1891, escreve aquela que seria uma das indicações do magistério católico romano mais significativa e relevante sobre a questão social. Trata-se da carta encíclica Rerum Novarum, sobre a condição dos operários. Estamos ali no início justamente da estruturação das grandes empresas, das grandes indústrias. A revolução industrial ela está em ato, e aí esse bispo da Igreja Católica se preocupa com a condição dos operários. Essa primeira grande encíclica social se apresenta, sobretudo, dentro do contexto do conflito ideológico entre socialismo e liberalismo, e a sua mais aguda manifestação, que era a luta de classes, a luta entre os proletários e os patrões. Ela foi inspirada, esta carta, em grande medida, pelos centros sociais católicos romanos, que já atuavam em diversas nações, tomando a defesa da classe proletária e de seus dramas. Então, ela está do lado, não dos patrões, mas a carta está do lado dos operários. Isso é importante a gente entender. Para Leão XIII, é de fundamental importância desautorizar aquela que ele chama duas filosofias. Primeira, a filosofia liberal, do liberalismo, e a segunda, do socialismo, e afirmar o primado dos valores morais cristãos fundados, portanto, na Escritura e também no direito natural. Ontem, quem esteve aqui, ouviu o conferencista falar de dois espaços de revelação, ele chamou assim. A revelação entendida como Escritura, e a outra a revelação entendida como a história, a vida humana. Então, isso nós chamamos, na teologia católica, de lei natural, onde Deus ele se manifesta também. Nesses primeiros passos dados por Leão XIII, predomina a ideia de que é necessário retornar à cristandade, isto é, a constituição de um tecido social aonde os valores cristãos, para ele, majoritariamente os valores da Igreja Católica Romana, desempenham um forte poder norteador e regulador das relações humanas. Assim ele se expressa. Leio um pequeno trecho da carta. Quando, pois, o Evangelho raiou no mundo, quando os povos tiveram conhecimento do grande mistério da encarnação do Verbo e da redenção dos homens, a vida de Jesus invadiu as sociedades e impregnou-as inteiramente com a sua fé, com as suas máximas e com as suas leis. E por isso que, se a sociedade humana deve ser curada, não o será senão pelo regresso à vida e às instituições do cristianismo. É um trecho da Rerum Novarum. Em sua visão, portanto, Leão XIII se detém substancialmente sobre a questão ética. Ele não é ainda capaz de perceber a análise da
ciência social, da sociologia, que começa ali, nesse contexto, a crescer e ganhar força. Por essa razão, segundo a sua compreensão, cabe à hierarquia romana intervir. Então, ele entende, na Rerum Novarum, que essa é uma questão moral, né, e que, portanto, a gente tem que recuperar. Isso é a cristandade, na compreensão de Leão XIII, a gente tem que recuperar os valores morais cristãos dentro da sociedade. A encíclica completa outros trabalhos que Leão XIII já havia iniciado durante o seu pastoreio da Igreja Católica. E ela imprime, esse é o principal papel dessa carta, ela imprime na reflexão teológico-católica a marca da busca de soluções à luz do Evangelho e dos ensinamentos cristãos para os problemas sociais vividos pela humanidade. Pelos seus sucessores, ela foi tida como fundamental nesse campo social e, por essa razão mesma, vem originando outros escritos em datas comemorativas da sua publicação. Ela é tão importante para o magistério católico que, quando a gente encontra alguma data significativa, por exemplo, o seu centenário, um outro bispo de Roma escreve uma carta para recordar justamente à comunidade católica a importância da gente estar fazendo um trabalho sócio-transformador. Contudo, a Revolução de Outubro de 1917 faz com que a questão social ela mude, passando do confronto provocado pela luta de classes, que obviamente não desaparece por completo, a luta de classes ela existe ainda hoje, porém, há um fenômeno novo. E esse fenômeno novo, no início do século XX, é a tentativa de compreender a democracia e construir a democracia. Essa tentativa de compreensão e de construção, ela é realizada no início do século passado, do século XX, através de dois concretos sistemas socioeconômicos. Esses dois sistemas se entenderam como contrapostos: o capitalismo e o comunismo. Pio XI, em 15 de maio de 1931, isto é, 40 anos depois da Rerum Novarum, ele publica uma carta chamada justamente de 40º ano, isto é, o 40º ano da Rerum Novarum. Ele está fazendo referência. E que tem como tema fundamental a restauração e o aperfeiçoamento da ordem social em conformidade com a lei do Evangelho. Nesse texto, Pio XI reforça a condenação, ainda um período defensivo, a condenação dessas duas ideologias opostas, do capitalismo e do comunismo, e propõe uma terceira via, um terceiro caminho, que ele chama de civilização cristã. Assim se expressa, leio um trecho: a esta tão deplorável crise das almas, que enquanto dure, tornará inúteis todos os esforços de regeneração social, não pode ser dado outro remédio, a não ser aquele de conduzir os homens à profissão franca e sincera
da doutrina evangélica, dos ensinamentos daquele que tem palavras de vida eterna, é Jesus. E palavras tais que hão de perdurar eternamente, ainda depois de passarem os céus e a terra. Então ele se fixa muito nessa ideia de que nós, é Paulo, nós somos cidadãos do infinito, nós somos cidadãos, que temos aqui uma morada passageira. E por essa razão mesmo, nós não nos contentamos nem com um sistema, nem com o outro, nem com o capitalismo, nem com o comunismo. Tal civilização cristã que ele está propondo é entendida como uma nova atualização do modelo de cristandade medieval, que traduz os princípios religiosos e éticos num sistema que é diferente tanto do liberalismo como do socialismo, e numa forma de organização social da sociedade, a partir do cristianismo, que é alternativa tanto ao comunismo como ao capitalismo. Então, é uma terceira via na compreensão de Pio XI. A questão social muda de novo e assume agora dimensões planetárias. Não se trata mais apenas de luta entre duas classes, nem de confronto entre dois modelos opostos de sistema econômico, o liberal e o socialista. Mas agora o que está em discussão é o próprio equilíbrio da humanidade entre norte rico e sul pobre. Impõe-se, por isso, a construção de uma nova ordem mundial. Tanto o capitalismo como o comunismo começam a entrar em crise. E enquanto o mundo vê a crise desses dois sistemas, começa também a assistir ao processo de globalização mundial. Da proposta de uma terceira via e de uma nova cristandade, o magistério católico começa um novo movimento. E esse novo movimento passa agora a afirmar a necessidade do diálogo. Determinantes nesse campo novo de diálogo são as intervenções de João 23, em duas encíclicas sociais. A primeira delas, em 1961, a Mater et Magistra, e a segunda, em 1963, a Pacem in Terris, Paz na Terra. Sobretudo, é importante notar que a partir da paz na terra, da Pacem in Terris, nós estamos apenas saindo da Segunda Guerra, e por isso o Papa está pedindo paz na terra. O mundo está ferido por esse conflito. Então o Papa, ele por isso chama a humanidade a se tornar construtora da paz, paz na terra. E que nós sabemos muito bem que é um clamor cristão. Paz na terra aos homens de boa vontade, aos homens que ele ama. E, portanto, é importante a gente notar que na Pacem in Terris há uma mudança no processo de construção dessa visão teológica do magistério católico. Nós não temos mais um trabalho baseado, pautado num método dedutivo, isto é, onde nós pegamos os princípios cristãos e os aplicamos diretamente à realidade social, mas passamos, na reflexão de João 23, passamos a um método indutivo.
Isto é, a doutrina social não vai partir mais dos altíssimos princípios da revelação e do direito natural, mas ela vai se dedicar àquilo que nós, em teologia católica, chamamos assim, leitura dos sinais dos tempos. Isto é, interpretar à luz do Evangelho, à luz do ensinamento cristão, interpretar as escolhas e, ao mesmo tempo, propor novas escolhas junto com todos os homens e mulheres de boa vontade. O método indutivo, portanto, ele leva mais em consideração aquilo que está sendo vivido pelas sociedades. O papel da teologia é, então, descobrir aspectos no seu, justamente, cabedal, né, de sabedoria, aspectos que possam ajudar esses homens e mulheres a interpretar as escolhas que estão fazendo. Mas, ao falar de João 23, o que realmente gostaríamos de destacar é a ação que surpreendeu o mundo, isto é, a convocação do Concílio Vaticano II. Num gesto carregado de ousadia e revestido de profunda fé em Deus, a Igreja Católica Romana é colocada num caminho que ainda está em curso, ele não terminou, de se permitir tocar por um renovador sopro do Espírito Santo. Então, ontem, por exemplo, quando saímos daqui, nós estávamos conversando, e eu falava um pouco isso, partilhava um pouco isso, sobre como o pentecostalismo, bem entendido, ele é um fenômeno hoje transversal, ele está presente em todas as experiências cristãs, seja aquelas mais históricas, sejam as mais recentes, as mais novas. Então, a Igreja Católica também entra por dentro desse movimento de se deixar tocar pelo sopro renovador do Espírito Santo de Deus. Assim, a Igreja Católica Romana, a partir de 1962, entra num importante processo de renovação. Amparada por uma pedagogia dialógica, fez ecoar um brado impossível de ser contido. A Igreja, a todo o momento, tem o dever de prescrutar os sinais dos tempos e interpretá-los à luz do Evangelho. Dessa forma, toda a teologia católica encontrou-se envolvida por uma tão antiga quanto nova perspectiva, na medida em que, e cito um trecho do Concílio Vaticano II que diz, na medida em que as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje, sobretudo dos pobres e de todos os que sofrem, são também as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo. Belíssimo esse texto, que coloca justamente a teologia, a Igreja Católica, em comunhão com aqueles que se alegram e aqueles que se entristecem. Eu gosto muito de pensar naquilo que, no nosso rito matrimonial, nós católicos dizemos, que é um compromisso onde o esposo e a esposa se dizem: eu te prometo ser fiel, amar-te e respeitar-te na alegria, na tristeza, na saúde, na doença, todos os dias da nossa vida.
Então, o Concílio Vaticano II é uma espécie de celebração de matrimônio entre igreja e mundo, entre igreja e humanidade. Alegrias e esperanças, tristezas e angústias da humanidade são alegrias e esperanças, tristezas e angústias daquele que se entende como discípulo, como discípula do Senhor Jesus. A missão da teologia católica romana passa dessa maneira pela capacidade amadurecida de ler o mundo, olhar os sinais, colher os fatos, confrontá-los e iluminá-los com a luz do Evangelho, tendo como referência sempre o compromisso com a busca da construção do reinado de Deus. Embora, como vimos, a doutrina social da Igreja Católica, ela anteceda o Concílio Vaticano II, encontra nele um importante momento de consolidação, de maturidade, como resultado incansável do diálogo promovido pela teologia católica romana com o mundo sobre temas sociais e o desejo de produzir, portanto, um saber teológico não mais teórico, mas um saber teológico prático, sócio-transformador, como eu intitulei ali no subtítulo da minha conferência. Um saber, portanto, teológico, que seja capaz de orientar o comportamento dos católicos e católicas nesse campo social. Podemos dizer, portanto, que a partir do Concílio Vaticano II, a ampla reflexão e tradição da Igreja Católica Romana entra num novo caminho de interlocução e de diálogo com o mundo, com a sociedade, e ganha contornos novos que se refletem na identidade e na missão da teologia católica. A teologia católica é profundamente, portanto, atingida, tanto na sua identidade como na sua missão, no seu objetivo. Ela é, portanto, convidada, a teologia, a aprender a ser sempre, cada vez mais, gosto dessa expressão, amiga da humanidade. A gente faz teologia porque nós somos apaixonados pela humanidade. Por isso nós fazemos teologia. Por isso, no Brasil, a teologia está no campo das humanidades. Porque nós carregamos, assim como outros pesquisadores, o mesmo amor, a mesma paixão pela pessoa humana. Então, a teologia católica, a partir do Concílio Vaticano II, ela é convidada a se tornar sempre, cada vez mais, amiga da humanidade. É convidada a reconhecer que não existe nada verdadeiramente humano que a ela seja indiferente, ou que não lhe ressoe na construção de seu saber teológico. Graças a uma compreensão de mútua cooperação entre todos os membros da Igreja Católica, aquilo que nós chamamos de eclesiologia de comunhão, inspirada grandemente naquilo que, principalmente a tradição teológica protestante chamou de sacerdócio comum de todos os crentes, sacerdócio comum de todos os fiéis. A teologia católica, ela repensa também a igreja, a sua eclesiologia. E, portanto, começa um trabalho bonito de superação de autoconcepções, por exemplo, de que a igreja é uma igreja representada somente pelo clero, a igreja clerical,
ou, portanto, ou mesmo que ela é uma sociedade perfeita que caminha de maneira alternativa e paralela ao mundo. Graças também à reflexão teológica sobre as realidades terrestres, a teologia católica romana, ela reavalia a identidade da igreja, entendendo-a agora, imagem importante para nós, como povo de Deus a caminho na história. Então nós voltamos a compreender a igreja olhando o Antigo Testamento, a experiência justamente do povo de Deus em marcha. Nós estamos num deserto, mas nós somos acompanhados nesse deserto, nessa caminhada, pelo próprio Senhor. Essa é a igreja, povo de Deus, que caminha na história. Com as responsabilidades de encerrar o Concílio Vaticano II e de promover o seu primeiro momento de recepção, Paulo VI escreve, na Páscoa de 26 de março de 1967, agora alguns já começaram a nascer, né? Na Páscoa de 1967, ele escreve uma carta de título muito interessante: O Progresso dos Povos. Populorum Progressio. A igreja está do lado do progresso. Ela não é uma inimiga da técnica, da ciência, da tecnologia, nada disso. Mas ela está a serviço, né? Ela está em função do progresso dos povos. E que é uma carta dedicada justamente ao tema do desenvolvimento dos povos. E em 14 de maio de 71, estou quase nascendo, a carta apostólica, sempre Paulo VI, 80ª adveniens, isto é, no 80º ano da Rerum Novarum. Ele escreve uma carta. Importante notar que, na sua reflexão, Paulo VI ele tem os olhos fixos no trabalho realizado pelo Concílio Vaticano II e intenciona advertir a comunidade católica romana. Diz ele: hoje, o fenômeno importante que deve tomar cada consciência é o fato da universalidade da questão social. Os povos da fome dirigem-se hoje de modo dramático aos povos da opulência. A igreja estremece perante este grito de angústia e convida cada um a responder com amor ao apelo do seu irmão. É a imagem de Gênesis, aonde, o Caim se desinteressa, ele naquele diálogo que ele faz com Deus, ele já matou o seu irmão, e aí Deus pergunta para ele: onde está o teu irmão? E ele se desinteressa pelo irmão. O que eu tenho a ver com esse teu filho? Então veja, a lógica que está por trás da Populorum Progressio é a lógica justamente da gente não se ensurdecer diante do grito, do clamor dos povos mais pobres, daqueles que menos têm. Contudo, final da década de 70, início da década de 80, a gente começa a assistir a uma gradual transformação da questão social. Ela transcende as dimensões quantitativas e se torna, sobretudo, um problema de qualidade de vida. É um pouco o cenário aonde a gente está.
Os desequilíbrios e os problemas superam os limites geográficos e materiais do mundo e dizem respeito à vida humana, nos seus valores e nos seus direitos fundamentais. O bem comum não é mais agora entendido como apenas o bem material, mas abrange os bens relacionais. Partilhávamos hoje no almoço, uma experiência que nós vivemos. Aqui vocês vivem na escola e nós vivemos lá, católicos, na universidade, que é justamente a experiência de quem não tem problema, pais principalmente, que não tem problema de falta de bens materiais, mas que tem graves experiências de pobreza quando nós pensamos os bens como bens relacionais. Inclusive, para muitos deles, colocarem seus filhos nesta escola, numa escola católica, é terceirizar ética, é terceirizar o mundo dos valores, é terceirizar a questão religiosa. Então, nós estamos, diante desse cenário e, portanto, a questão social não é mais tanto uma questão de bens materiais, mas bens de relação. E aí, João Paulo II, com as suas encíclicas sociais, Laborem Exercens, sobre o trabalho humano, de 14 de setembro de 81, Sollicitudo Rei Socialis, de 30 de dezembro de 1987, e Centésimos Anos, olha aí, o centenário da Rerum Novarum, de 1º de maio de 1991, dirige-se a todos indistintamente, para além das diferenças culturais, acima dos diferentes sistemas políticos, econômicos e sociais. Quer dizer, a questão que diz respeito aos bens relacionais não é mais uma questão de capitalismo ou comunismo, de liberalismo, ou socialismo. Ela é uma questão muito mais profunda, que vai, portanto, para além dos sistemas políticos, vai para além dos sistemas econômicos e sociais. Portanto, a doutrina social da Igreja, que nos primeiros momentos, nas primeiras fases, se dirigia principalmente aos países desenvolvidos do Ocidente, que eram, naquele momento, os únicos em melhor condição de traduzi-la na prática, desde João Paulo II, especialmente após a queda do Muro de Berlim, em 1989, dirige-se indistintamente a todas as nações e pode ser, inclusive, compartilhada com crentes e não crentes, no Oriente e no Ocidente, nos países desenvolvidos, bem como naqueles em via de desenvolvimento. Em 29 de junho de 2009, Bento XVI escreve a carta encíclica Caritas in Veritate, caridade na verdade, sobre o desenvolvimento, olha o tema, o desenvolvimento integral humano na caridade e na verdade. Exatamente desenvolve esse convite para enfrentar os desafios que provêm da difusão da tecnocracia. Isto é, a encíclica de Bento XVI constitui uma virada na história centenária da incursão do magistério católico da Igreja Romana no social e se apresenta como um importante referencial teórico, teológico, para enfrentar o verdadeiro desafio do início do século XXI.
Esse é o desafio: elaborar um novo modelo de desenvolvimento humano baseado num humanismo novo, que leve os povos da terra a viver unidos no respeito pela diversidade. Bento XVI, sem tirar nada da importante Rerum Novarum de Leão XIII, afirma que o magistério social de Paulo VI é o mais adequado para os problemas sociais do hoje. Por isso, toma o pensamento de Paulo VI como referência, chegando a definir a Populorum Progressio como a Rerum Novarum da época contemporânea. Consolida, assim, uma opção que já João Paulo II tinha começado a fazer, quando ele também, João Paulo II, considera o texto de Paulo VI, as intuições de Paulo VI, como as mais aptas para inspirar a doutrina social da Igreja Católica no terceiro milênio. De fato, explica Bento XVI, depois do desmentido do socialismo real e agora também do liberal capitalismo, a questão social não mais é aquela original da luta de classes entre proletários e patrões, nem aquela do confronto entre modelos opostos, entre economia marxista e liberal, nem mesmo a busca de distribuição geral e igual dos recursos entre norte e sul. Mas para ele, a questão social tornou-se questão antropológica. Quer dizer, a questão social é uma questão de pensar o humano e a compreensão que nós temos de nós mesmos. Não se trata de ter muito ou pouco do ponto de vista material, mas como nós nos comportamos diante desse muito ou desse pouco. Como nós olhamos justamente para nós e para os outros irmãos e irmãs humanos. É uma questão, portanto, antropológica. O desafio, portanto, segundo Bento XVI, está sobretudo no modo de conceber a vida humana, a qual, através do recurso às biotecnologias de que o ser humano hoje dispõe, a vida pode ser manipulada de milhares de modos, desde a fecundação até a pesquisa com embriões, da clonagem à hibridização molecular. Ou seja, aconteceu que no lugar das ideologias políticas passadas, tomou vigor uma cultura tecnocrática, onde o ser humano está como que embriagado pelo poder da técnica que ele dispõe. Graças à ciência e à técnica, palavras belas, mas duras, leio de Bento XVI, o homem moderno convence-se erroneamente de que é o único autor de si mesmo, da sua vida, da sua sociedade. A convicção de ser autossuficiente e de conseguir eliminar o mal presente na história apenas com a própria ação, induziu o homem a identificar a felicidade e a salvação com formas imanentes de bem-estar material e de ação social. Então, é uma questão importante para Bento XVI, da gente ajudar o ser humano a entender-se, a ler-se, a compreender, inclusive, a sua finitude, porque isso tem implicações no campo, justamente, das relações e da construção do tecido social.
A tecnocracia, por exemplo, ela vem definindo a forma como a gente tem que se comunicar. Quem não está, por exemplo, na comunicação tecnológica é um excluído digital. E eu, muitas vezes, o sou. Eu vou em vários lugares e a primeira coisa que me perguntam não é mais quando eu nasci, mas é se eu tenho Facebook. A gente virou escravo, né, da técnica, da tecnologia. A gente senta numa mesa para fazer uma refeição e a gente não conversa mais. A gente zapa. A gente zapa. E é isso justamente que Bento XVI, portanto, ele está criticando na revolução da tecnocracia, né? Por isso é preciso relembrar alguns princípios éticos, culturais e políticos para a construção de um humanismo novo, um humanismo universalmente compartilhável, sobre o qual fundar o desenvolvimento humano integral num mundo globalizado. Essa é a grande intuição de Bento XVI. Desenvolvimento humano integral num mundo globalizado. E, dentro desse cenário, é que nós vamos encontrar a reflexão no campo social, a construção do humanismo integral num mundo globalizado, a construção de Francisco, o atual Papa. Francisco não se cansa de recordar aos membros da comunidade católica que a chave essencial da vida cristã e, portanto, de toda a doutrina social da Igreja deve ser o amor. As obras de amor ao próximo são a manifestação externa mais perfeita da graça interior do Espírito, diz ele. Para ele, é no amor ao próximo, e especialmente no amor aos mais pobres, que se encontra a base de uma teologia atenta ao projeto de nosso Senhor Jesus Cristo. Outro princípio fundamental de sua doutrina social é a dignidade inviolável de todos os seres humanos, porque todos fomos feitos, Gênesis, à imagem e semelhança de Deus. Em sua produção científica, portanto, a teologia deve ver no humano, em cada pessoa humana, a imagem viva do próprio Deus. Nesse sentido, Francisco alerta. Por si só, a razão é suficiente para reconhecer o valor inviolável de qualquer vida humana. Quer dizer, pura e simplesmente, sem fé, com o exercício da razão, nós temos hoje pessoas que são capazes de reconhecer o valor, né, da vida. Mas, se olhamos também a partir da fé, e aí é a teologia, toda a violação da dignidade pessoal do ser humano clama por vingança junto de Deus. Torna-se ofensa ao Criador do homem. Duras as palavras, né? Em seu pensamento, portanto, Francisco defende a dignidade da pessoa humana e diz que o bem comum está por cima da tranquilidade de alguns que não querem renunciar aos seus privilégios. A dignidade humana não depende da cor da pele, do sexo, da religião, nem mesmo da posição econômica. Somos todos iguais em dignidade e direitos. No contexto mundial atual, é nos pobres, diz Francisco, e nos excluídos que a dignidade humana está mais maltratada. Daí
a inadiável tarefa de contribuir para a promoção e defesa dos direitos humanos e a construção de uma sociedade em que todos, não somente uma minoria privilegiada, possam ter vida e vida em abundância. João 10:10. Francisco critica, portanto, o modelo econômico atual que exclui as grandes maiorias, impossibilitando o seu acesso a uma vida digna, e aponta dolorosamente para o fato de que existem pessoas que vivem à margem do progresso e à margem do bem-estar. Para ele, é importante rebater a postura daqueles que pregam que o Estado não deve intervir nos assuntos econômicos, deixando os mais frágeis à mercê das forças do mercado. Para ele é claro que não podemos mais confiar nas forças cegas e na mão invisível do mercado, porque o mercado que produziu até agora foi um movimento de exclusão, né? E ele vai dizer que esse movimento de exclusão tem relação direta com a violência, que se abate, né, sobre muitas nações, né? O Brasil é uma boa, né, nação para a gente analisar isso. Por isso, né, Francisco crê que as armas, a repressão violenta, mais do que dar solução, podem criar novos e piores conflitos. No mesmo parágrafo, né, da Evangelii Gaudium, que é uma sua importante carta programática, ele censura que para silenciar os pobres se pretenda oferecer-lhes uma educação que os tranquilize e transforme em seres domesticados e inofensivos. Ele vai dizer que o espaço de construção da educação tem que ser um espaço de dar voz a quem não tem voz, construir capacidade de pensamento crítico. Isso vale também, olha que interessante, para a educação produzida em casas teológicas, e por essa razão ele promoveu, no ano passado, uma atualização das diretrizes sobre a identidade e a missão das universidades e faculdades católicas. Trata-se da Constituição Apostólica Veritatis Gaudium, onde ele diz que um espaço educativo católico ele precisa ser um espaço de formação de consciência crítica, um espaço de formação no campo da ética, do direito, né, dos direitos humanos, no campo da consciência ecológica. Esse é o último tema que eu vou abordar. Escreve também para combater, né, aquilo que ele acha que está intimamente relacionado, a pobreza e o cuidado com a natureza. A Laudato Si é uma canção, um hino à vida, um hino à criação, como consequência de um modelo socioeconômico. O Francisco vai dizer que nós entramos numa lógica depredadora, nós entramos numa lógica excludente e por isso estamos assistindo à progressiva deteriorização daquilo que ele chama a nossa casa comum. A terra está doente. E está doente porque nós, seres humanos, estamos doentes. É Gênesis 1, quando Deus diz, né, que o ser humano, após a criação do homem e da mulher, diz que o ser humano tem uma tarefa de ser uma espécie de um jardineiro que cuida
de todos os demais seres, que foram criados por Deus. Então, o ser humano não é capaz de cuidar de si, perdeu a capacidade de cuidar-se, e isso reverbera na incapacidade que ele tem também de cuidar da casa comum. Gostaria de concluir essa minha exposição professando nossa fé. Cremos profundamente que Deus nos deu a capacidade de desvendar e penetrar pouco a pouco o mistério da vida, até mesmo nas suas mais trágicas manifestações, como caminhantes que, mesmo entre sombras e momentos de escuridão, pressentem e sabem que há uma luz a ser buscada. O poeta Tiago Melo afirma: faz escuro, mas eu canto, porque amanhã vai chegar. Vem ver comigo, companheiro, a cor do mundo mudar. Essa é a convicção esperançosa que perpassou todo o pensamento de Leão XIII até Bento XVI e hoje Francisco. E que perpassa também essa minha conferência. E que pode nos ajudar a acreditar que a realidade pode ser mudada e o coração das pessoas pode ser transformado. O convite teológico que gostaríamos de deixar a todos nós é salvaguardar a fidelidade aos princípios do Evangelho, conscientes que somos Igreja de Jesus Cristo. Essa é a nossa identidade, essa é a nossa missão. Deus nos chama a sermos dele, nos confia uma singular tarefa de sermos testemunhas do seu amor, da sua misericórdia. Sinais eloquentes de viva esperança para o mundo de hoje. Também e, sobretudo, em meio a situações e realidades caóticas e trágicas que se abatem sobre o mundo, sobre o nosso país, sobre o nosso estado, sobre a nossa cidade. Situações, realidades caóticas que nos incomodam, pois é impossível permanecer indiferente diante delas. Mas ainda é impossível ficar insensíveis às pessoas envolvidas em tais dramáticos fenômenos. São fenômenos que constituem um grito doído a favor da urgente necessidade de conversão de nossas igrejas e de cada um de nós. São fenômenos que denunciam o quanto podemos ser desumanos e cruéis. São fenômenos que requerem intervenção imediata. São fenômenos que pressupõem a unidade entre forças sociais e eclesiais. São fenômenos sobre os quais a doutrina social da Igreja Católica Romana tem buscado ter uma interpretação lúcida e apresentar uma proposta corajosa, visto que podem pôr em xeque os séculos da nossa presença cristã no mundo, se não forem enfrentados com todos os recursos sociais e eclesiais possíveis. É para onde o pensamento e a ação social da Igreja Católica Romana tem não apenas olhado, mas caminhado. Podemos considerar nossas as palavras do jovem teólogo Joseph Ratzinger, quando ele dizia: a ação do Espírito Santo não se deixa enquadrar simplesmente nos limites da igreja visível. O Espírito e a graça podem também faltar a pessoas que vivem na igreja. Por outra parte, o Espírito e a graça podem agir eficazmente em pessoas que vivem fora da igreja. Seria presunçoso e falso
querer identificar simplesmente a obra do Espírito Santo com o trabalho dos órgãos eclesiásticos. Há uma só esperança. Todos anseiam pelo único reino de Deus, no qual não haverá mais divisões, porque Deus será tudo em todas as coisas. É Joseph Ratzinger. Enquanto esse dia não chega, concluo, é importante que nos deixemos guiar pelo Espírito e vivamos na graça, tendo presente que ambos não compactuam, Espírito e graça, com situações, com opções que comprometem a vida dos filhos e filhas de Deus e atentam contra os seus direitos fundamentais. Que o Espírito e a graça não faltem àqueles que se empenham, e esses somos nós, em dirimir ou acabar com o sofrimento de tantos irmãos e irmãs traficados, escravizados e obrigados a se deslocar para sobreviver. Quantos nordestinos, quantos nortistas no Rio de Janeiro eu vejo cotidianamente. São pessoas que foram obrigadas a se deslocar para não morrerem. Só que chegam lá e muitas vezes morrem. Que o Espírito e a graça não faltem àqueles que são traficados, que são escravizados e obrigados a se deslocar, para que não percam a esperança de que é possível esperar, mesmo contra toda a desesperança. Muito obrigado.